A produção intelectual do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, das TFPs e entidades afins de todo o mundo, tem sido abundante e expressiva. Acompanhe a seguir alguns dos títulos lançados nos últimos anos em diversos países. Colômbia, Nossa Senhora de Chiquinquirá, que já recebeu cartas de elogio de 7 bispos colombianos. 2 livros lançados nos Estados Unidos merecem destaque. Primeiro, Um Cavaleiro Americano, A Vida do Coronel John Ripley, tem sido um meio eficaz nos contatos com militares de todo o país. E Retorno à Ordem, fruto de mais de 20 anos de estudos baseados nas diretrizes dadas por Plínio Corrêa de Oliveira nos últimos anos de sua vida. Este livro foi lançado com grande destaque em várias cidades do vasto território americano. Diante da crise econômica e social norte-americana, que evidentemente afeta todo o orbe, muitas falsas soluções se apresentam, algumas apontando para o socialismo, outras para a anarquia, outras ainda para o tribalismo. Qual é o verdadeiro rumo a seguir? O livro Retorno à Ordem, com firme embasamento doutrinário e técnico, descreve as causas da crise atual e aponta para a única solução possível: a sociedade orgânica profundamente católica. O livro do Sr. Júlio Loredo, integrante da TFP italiana, Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres. O esboço do livro havia sido feito sob orientação de Plínio Corrêa de Oliveira e foi editado em 2015, pois o tema tomou ainda mais atualidade em nossos dias. O livro já foi apresentado em várias cidades italianas com enorme repercussão e já está sendo traduzido para outras línguas. Reedição e atualização da famosa obra de Plínio Corrêa de Oliveira, Tribalismo Indígena, publicado pela campanha Paz no Campo. Outro livro bomba foi lançado na contramão do politicamente correto. Dom Bertrand de Orleans e Bragança desmonta as falácias do falso ecologismo e mostra como a psicose ambientalista quer substituir a verdadeira religião por uma falsa religião ecológica, igualitária e anticristã. O livro, já lançado em numerosas cidades brasileiras, tem tido larga circulação e está em pouco tempo em sua 4ª edição. Fazemos especial menção ao livro de Matthias von Gersdorff sobre a vida de Plínio Corrêa de Oliveira, que recebeu diversos encômios de autoridades, incluindo a do eminentíssimo cardeal Raymond Burke, pois revela aos olhos do público europeu a figura providencial de Plínio Corrêa de Oliveira como um exemplo a ser seguido em meio ao caos contemporâneo. A obra mestra de Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução, teve várias novas edições, dentre outras, em letão, estoniano, húngaro, russo, além da edição austríaca em alemão. Os periódicos dão uma sólida formação a toda uma rede de amigos e simpatizantes que são assim orientados para a ação contra-revolucionária em seus meios respectivos.
Diante de encruzilhadas perigosas, os manifestos publicados por diversos grupos nos jornais de seus respectivos países servem de alerta e guia para a opinião pública. Merecem destaque os manifestos publicados por Tradición y Acción na Colômbia sobre as escusas negociações de paz do governo colombiano com a guerrilha comunista, as FARC. As negociações têm favorecido somente o lado da guerrilha, sob pretexto de conciliação nacional, o que enche os colombianos de compreensível perplexidade. Estará o governo sucumbindo sob as pressões dos minoritários guerrilheiros marxistas? Os manifestos esclarecem o problema e indicam a verdadeira solução. No Chile, Acción Familia lançou manifesto no grande diário chileno El Mercurio, em agosto de 2015, denunciando os parlamentares católicos favoráveis ao aborto. O documento, que continha a assinatura de 5 bispos, correu o país de norte a sul, provocando enorme repercussão. Os manifestos, além de serem publicados nos jornais importantes dos diversos países, são difundidos por dezenas de sites e blogs. Nossas entidades no mundo todo disponibilizam, também na internet, uma gama de temas dos mais variados: história, doutrina, apologética, hagiografia, ativismo, notícias, ciência. Um dos meios de difusão da contra-revolução e de articulação nos quais se especializou a nossa família de almas é a mala direta, uma rotina de trabalho e de luta através dos correios e da internet nos vários países. O exemplo mais recente vem do jovem grupo contra-revolucionário na Holanda, a Associação Civitas Christiana. Em defesa das tradições de seu país, lançaram uma grande campanha de mala direta. Os ativistas dos pretensos direitos humanos queriam destruir uma centenária tradição natalina, o acompanhante de São Nicolau, o Zwarte Piet. Sob pretexto de luta contra o racismo, tais ativistas queriam proibir que se usasse a simpática figura negra do menino. Em campanhas desse tipo, 6% é um resultado colossal. Pois bem, o grupo da Holanda recebeu 10,8% de respostas positivas, batendo todos os recordes e reavivando valores tradicionais em um país sobre o qual a mídia apenas comenta que despreza a tradição e os bons costumes. Será o início de um grande ressurgimento católico na Holanda? A mala direta também é utilizada na propagação das devoções católicas tradicionais, na defesa da fé e dos bons costumes. Um dos exemplos mais ilustrativos nos vem da TFP polonesa. De 2008 até 2014, os envios atingiram o impressionante número de mais de 5.400.000, com uma resposta de mais de 1.100.000.